Olá, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda. Quer pegar um cineminha no fim de semana? Pronto. Bora fazer essa programação. Hoje temos os destaques das estreias com o Cunha Júnior, que também separou dicas do streaming. E o Metrópolis, é claro, tem muito mais para você nessa noite de quinta-feira. Então vem com a gente. Uma pessoa decide se excluir assim da vida. Cláudio Hanna e Priscila Fantin são as amantes de George Washington. Mais do que uma disputa amorosa, elas vivem uma prisão em comum na peça escrita em 1988 pelo croata Miro Gavran. Aquela viagem a White Lake foi insuportável. Soul music é a alma, a essência, é a batida, né? Quem trouxe o soul pro Brasil foi o Tim Maia. Chega aos cinemas Alma Negra, do quilombo ao baile, documentário que mergulha no universo afro-brasileiro a partir da música. As histórias dos bailes black de ontem e hoje no filme do diretor Flávio Federico, nosso convidado. Só ouvindo black music. Mais uma vez, o Brasil finca sua bandeira na Bienal de Artes de Veneza, na Itália. Na verdade, tem sido assim desde 1964, quando foi inaugurado o Pavilhão Brasileiro, projetado para abrigar nossos artistas na mais antiga e prestigiada mostra de artes visuais do mundo. Adriana Varejão e Rosana Paulino nos representam nesta que é a edição de número 61 da Bienal de Veneza. Com curadoria de Gianni Silva, elas unem seus talentos na exposição Comigo Ninguém Pode. Quando eu pensei em propor o projeto para essa Bienal de Veneza, para o Pavilhão do Brasil, a primeira coisa que eu pensei foi: seria necessário a gente ter uma força e uma potência que represente o que a gente tem de melhor hoje na arte contemporânea brasileira. Me interessei por reunir duas artistas que são as maiores artistas contemporâneas brasileiras, a Rosana Paulino e a Adriana Varejão. Queria um título que ele tivesse uma certa energia e que ele não fosse um título que representasse nada, mas queria que ele fosse um título que performasse alguma coisa. É uma planta doméstica, né, que a gente está muito acostumada a conviver nos lares, né, no Brasil. Uma planta que você coloca na frente da sua casa e as pessoas todas acreditam que essa planta vai te proteger. Comigo Ninguém Pode, eu acho que é uma mensagem de esperança, de proteção. Dizendo de outro jeito, eu acredito que essa planta ela nos possibilita olhar para o transcendente dentro do visível. Pensei desde o início que eu não queria ter duas exposições diferentes, eu queria ter uma única exposição. A gente tem essa ideia de ruínas, né, que são as peças da Adriana, e tem o Meu Muro, que também faz uma referência a essa coisa de país que às vezes começa as coisas e não termina, né? Foram 12 pinturas que estão na viga central, quase 100 metros lineares dessa pintura instalativa aqui das paredes e mais um vaso de cerâmica que está do lado de fora, que é a primeira peça de cerâmica que eu faço. A Adriana propôs esculturas para o lado de fora e propôs o vaso. Quando eu vi o desenho do vaso, né, um desenho que está no vaso, que é um desenho da Maria Martins, e que num determinado momento lembra um pouco uma serpente, alguma coisa espiralada, eu lembrei de um desenho de 20 anos atrás que eu tinha e eu achei que esse desenho daria uma boa escultura. Tem alguns trabalhos históricos como esse, que é a Paisagem Canibal, que é um trabalho de 2003, mas a maioria dos trabalhos foram feitos especialmente para esse espaço. E foi assim que a gente foi construindo, pensando como a gente ia ocupar esses espaços a partir também de um desejo de ter um pavilhão que fosse uma exposição instalativa. Eu queria que realmente as pessoas entrassem e elas se sentissem dentro de uma experiência e dentro da energia do Comigo Ninguém Pode.
É a primeira vez que o pavilhão é ocupado só por mulheres, né? Uma curadora e 2 artistas. E também um outro fato que eu acho que merece um olhar atento. 3 mulheres e 2 delas negras. Muito bem, o Metrópolis segue acompanhando a Bienal de Veneza. São muitos meses ainda, tem assuntos e artistas que a gente precisa conhecer. Muito bem. Bom, vamos de dica agora, porque amanhã o MASP abre para o público a exposição Matéria e Energia, que reúne 3 décadas de produção do artista visual mexicano Damián Ortega. A partir das 7 da noite, ele, né, o artista e o curador assistente da instituição, o Yudi Rafael, conversam com o público no 9º andar do edifício Pietro. É tão legal a gente se aproximar dos artistas, não é? Então aproveita. Haverá tradução simultânea e interpretação em Libras. As vagas são limitadas e podem ser reservadas pelo site do MASP. Estreou hoje nos cinemas o filme Alma Negra, do Quilombo ao Baile. O documentário mostra o papel da música para a comunidade negra brasileira, do Quilombo ao Baile, como está no título. Entre imagens de arquivos, apresentações musicais, a gente tem entrevistas com intelectuais e artistas que fizeram a revolução nos bailes, nos palcos, nas universidades e construíram uma nova identidade negra no país, como Tony Tornado, Dom Salvador, Carlos da Fé, Zezé Mota e tantos outros e tantas outras. O diretor do filme, Flávio Frederico, é nosso convidado de hoje. Flávio, bem-vindo ao Metrópolis. Obrigado, Lívia. Que filme lindo, que prazer ver essa história documentada, essa história preta documentada. E o baile como essa revolução, esse lugar de encontro, né? Muito lindo o filme, eu adorei. Só que o interessante é que você, claro, o baile está ali no cerne dessa discussão, mas você vai um pouco antes para entender o que esse baile, o que essa revolução que começa ali nos 60 e 70 no Brasil representa, né? Isso é importante, né? Super importante. Na verdade, é um projeto que começou há 10 anos atrás, né? E que começou como um documentário musical, né? Que o Bid, que é coprodutor e assina a direção musical e trilha sonora original, chegou na nossa produtora, Quinoscópio, né? A produtora minha e da Mariana Pamplona, que também assina roteiro e colaboração artística na direção, né? Esse trio aí é o trio criativo, né? Do filme. E a gente comentou com ele, a gente quer fazer um documentário musical. E ele falou, pô, por que você não faz sobre o soul brasileiro? Olha esses caras, né? Esses caras são demais e ninguém fez, né? Porque isso era 2014, né? E a gente comecei a ouvir um monte de coisa maravilhosa, né? E de repente a gente começou a aprofundar a pesquisa e começou a perceber que era um assunto muito mais denso que isso. Não era só sobre música, não era sobre um gênero, não era sobre um movimento musical, era muito mais, né? O que aconteceu ali no Brasil nos anos 70, foi uma verdadeira revolução preta. Algo que vinha de muitos anos, de décadas, eu diria até, com o movimento negro, etc. E que ali nos anos 70, né, com a questão da música soul explodindo e de uma intelectualidade negra que estava ali na faculdade, saindo da universidade, dando aula, todo esse pensamento, explodiu nos bailes blacks no Rio de Janeiro e São Paulo, que foi realmente a ponta de lança desse momento e, acima de tudo, um momento de empoderamento da população negra no Brasil, inspirado pelo que tinha acontecido nos Estados Unidos, né, que também foi embalado pelo soul, né? Claro. Interessante que você traz, a partir da entrevista com historiadores, intelectuais, essa proximidade do quilombo e do baile, de como o quilombo e o baile se aproximam e como eles são espaços seguros para viver a identidade, né? Porque, assim, conforme a gente foi aprofundando a pesquisa, né, eu e a Mariana, indo para a de edição, né, a gente se apaixonou pelo trabalho da Beatriz Nascimento, né, que realmente, assim, é uma das maiores intelectuais brasileiras e que só recentemente está sendo realmente reconhecida, né? E ela trazia essa questão da ressignificação do quilombo. O quilombo como um lugar de extrema importância para a identidade brasileira. E o quilombo e o baile realmente tinham tudo a ver. Isso é um lampejo que apareceu no pensamento dela, né? E quando a gente estava, assim, já há anos no filme, querendo fazer esse caminho que unisse a música, a política, né, e a história do Brasil, né, que a gente teve essa ideia, eu e a Mariana na ilha, de fazer esse entrelaçamento entre essas linhas.
E aí, realmente, a gente encontrou duas mulheres maravilhosas que deram a direção para o filme, né? Que foi a Edneia Gonçalves, né? Uma socióloga, educadora maravilhosa, né? Pupila da Lélia Gonzalez, e a Zezé Mota, que a gente estava ali há um tempão querendo fazer o depoimento com ela. E ali, principalmente a Edneia, conseguiu explicar e mostrar essa ponte entre o quilombo e o baile, como esse espaço de resistência, esse espaço onde a população negra pode ser como ela é, né? Um espaço de acolhimento, muito mais do que o que ela fala, do que pretos fugidos, que era a imagem que a historiografia brasileira passou, né? E tem uma fala da Beatriz Nascimento no documentário que eu já tinha lido em artigos dela e eu fiquei muito emocionada de vê-la ali, sempre porque são imagens raras que, né, da Beatriz que a gente tem. E ela diz que esse momento da dança é o momento da liberdade, né? É o momento em que você pode ser livre e o seu corpo é o seu território de liberdade. E quando você consegue se apropriar dessa liberdade. Isso é muito bonito. E o filme vai tentando mostrar isso pra gente, né? Essa apropriação da identidade negra a partir do baile, da dança, do canto, né? Exatamente isso, né? Que a Beatriz, ela foi muito profundamente, porque a gente também tinha desde o início essa ideia de que o soul é uma coisa muito densa, espiritual mesmo, a população negra. E transatlântica, né? É África, Estados Unidos, Brasil, ligado aí pelo sentimento e pela música soul. E a Beatriz, esse trecho que você mencionou, é um trecho do filme Ori, da Raquel Gerber, que é um marco também, assim, no cinema sobre a afro-brasilidade, né? E que é um filme que a Beatriz expõe todo o pensamento dela nesse filme, né? Então esse era um momento chave que a gente queria muito usar, porque o filme também compõe um mosaico com diversos filmes dos anos 70, etc., que tangenciaram o tema, que abordaram o tema, ou de cineastas negros, né? Que infelizmente tinham poucos, né? Mas... É verdade. Acaba que o seu filme também aproxima, né, esses pensamentos dos outros documentaristas. Isso é muito interessante. Vamos ver um trechinho para a gente continuar essa conversa? O jovem de periferia trabalhava, capinava, fazia não sei o que para comprar, mandar fazer o seu pisante. Era uma onda. Eu achava lindo aqueles pisantes, eu achava lindo, eu adorava. Eu sempre que eu ia no Rio, que eu tava com dinheirinho, eu comprava um, outro. Aqui tinha a cultura vibrava. Consequentemente, aqui tinha gay, aqui tinha branco, aqui tinha preto, aqui tinha tudo aqui misturado. Essa coisa inovadora de criar, de dar para essa juventude as batas coloridas e o cabelão Black Power e a bengala e o colete. Era só roda de valente, cara. Só roda de valente. A gente abriu uma roda no meio do Palmeiras assim e o cara metia aquele canhão lá, parecia uma piscina. Quem olhava de cima pensava que era uma piscina que tem no meio da multidão. A roda abre e o território passa a ser disputado para ser dançado. É o ápice. O cara foi tão na veia que precisou de espaço. E as pessoas se aglutinaram e abriram a roda. É o ápice. Isso é maravilhoso, porque aí passa pelos bailes do Rio, de São Paulo também, né? E pelos nossos artistas da música brasileira que forjaram essa soul music brasileira. Tim Maia, eu acho que é um dos grandes nomes, né? Totalmente, né? Porque, assim, é uma coisa muito de confluência, né? Porque, assim, enquanto o Tim Maia está lá nos Estados Unidos se apaixonando pelo soul, né? Ele vem para o Brasil e joga essa ideia que eles chamam, que na época chamava Boogaloo Beat, né? É muito bom esse nome. E traz essa influência americana, ao mesmo tempo outras pessoas também estão trazendo, o Tony Tornado, né? Mesmo o Jorge Ben, que o Jorge Ben vai para uma outra praia depois, mas enfim, estava rolando isso, né? E aí, com o talento do Tim Maia, né? Ele explode. E o soul vira um grande negócio, o soul brasileiro, para as gravadoras, que na época era uma indústria fortíssima, né? Então surgem outros artistas ali, tem um boom da música soul brasileira. E nesse momento, paralelamente, estão surgindo os bailes. No Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, com os bailes de família, que eles botavam o disquinho, tocavam, não sei o quê, e de repente viram bailes enormes. E já tinha essa trilha sonora rolando brasileira e esses bailes explodindo na massa, né? Claro. Então, realmente, foi um momento muito único mesmo. Único, para o Brasil, para a música brasileira. E como a gente falou de Tim Maia, que é um nome muito emblemático,
mas ele é muito ligado a outro nome muito importante, que é o Cassiano, e que também está no documentário. E o Cassiano, por exemplo, é autor de algumas das músicas mais famosas. Muita gente conhece pelo Tim Maia as músicas do Cassiano, né? O documentário... Deixa eu chamar, então, esse trechinho para vocês verem, para vocês entenderem que o documentário também tem alguns trechos musicais especialmente feitos para o filme. E eu quero mostrar esse trechinho para você. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. Caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas, mas não são as suas. Eu sei, eu sei, o vento faz eu lembrar você. Ficaríamos aqui, hein? Importante ter, né, essas partes musicais ali, seu Jorge, né? Sim, é porque, como eu te falei, o filme tinha um objetivo de ser um filme musical primeiro, e depois virou um filme também político, etc, né? E o Bid, que é o produtor musical e diretor musical, né, ele fez algumas peças originais e convidou esses artistas maravilhosos, né, para tocar. E o filme tem todo um desenho musical, né? O filme, ele conta a história, fala de política, mas é um filme extremo, é um documentário musical. Totalmente. Com o ritmo do início ao fim, né? Isso realmente é muito porque um dos artífices do filme é música, produtor musical, né? Enfim. Não, e pra gente sentir essa história, essa música tem que vir também. Exatamente. Então vamos ao cinema falar e ver a música brasileira negra florescendo numa época importantíssima e que reverbera até hoje. Muito obrigada pela sua presença, adorei o filme, adorei você aqui. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. A gente está falando dessa celebração da cultura preta. Olha aí, aconteceu na noite de ontem a 9ª edição do Prêmio Sim de Igualdade Racial. Com o tema Surrealismo Afro-Indígena Brasiliano, foram 12 categorias contempladas com apresentações musicais de Péricles, a Júlia Costa, Meli Duquesa, olha só. Entre os vencedores estão nomes como o Daniel Munduruku, na categoria Inspiração, Sertão Negro, Dalton Paula, na categoria Arte em Movimento, e a educadora Bárbara Carini, na categoria Intelectualidade. A iniciativa é do Instituto Identidades do Brasil. Quinta-feira, você está esperando, né? É dia do nosso quadro Nas Telas, cheio de dicas do que está rolando nos cinemas e no streaming. E essa semana o Cunha Júnior vai falar pra gente da estreia do novo filme do diretor Guy Ritchie. Os longas nacionais que também chegam às telonas estão na lista dele. E também a 4ª temporada de um suspense. Olha, muito mistério para você acompanhar no sossego do seu lar. Nas telas de hoje, nós temos novidades sobre Tom Cruise nas alturas. E o que mais, Jonas? Temos Zona Cinzenta, um filme de ação e suspense que promete. Direção do Guy Ritchie, com Henry Cavill e Jake Gyllenhaal. Exatamente. Ramiro? Tem a estreia da 4ª temporada da série Origem. Olha, terror psicológico de primeira. Com certeza. Bora trabalhar? Partiu! Nas telas, gravando. Começamos com notícias sobre Tom Cruise. Está programado para o mês de outubro a estreia da comédia de proporções catastróficas, Digger, com o próprio Tom Cruise e a direção de Alejandro Iñárritu. Enquanto isso, Tom Cruise está produzindo Top Gun 3, que seria a despedida do personagem Maverick. Maverick, you've been called back to Top Gun. E para comemorar os 40 anos da franquia Top Gun, os cinemas estão relançando Ases Indomáveis, que é de 1986, e Top Gun Maverick, que é de 2022, e faturou mais de 1,5 bilhão nas bilheterias. Mas atenção, porque o homem está preparando uma coisa bem arriscada para fazer.
E para a gente continuar no gênero ação, também estreia nos cinemas Na Zona Cinzenta, que é o novo filme do Guy Ritchie, mesmo diretor de Sherlock Holmes e Snatch, Porcos e Diamantes. 3, 2, 1. Em Na Zona Cinzenta, Guy Ritchie volta ao território que domina como poucos. Ação estilizada, humor ácido e personagens moralmente ambíguos. Jake Gyllenhaal e Henry Cavill interpretam dois especialistas em operações clandestinas encarregados de recuperar uma fortuna bilionária roubada. Eles são Bronco e Sid. No meio da caçada surge Sofia, personagem de Eiza Gonzalez, uma negociadora tão sedutora quanto imprevisível, capaz de recorrer tanto à lei quanto aos métodos mais ilegais para concluir suas missões. No fim, a maior ameaça talvez não seja o inimigo, mas o preço que cada um está disposto a pagar para permanecer vivo. E atenção, porque temos ótimas estreias de filmes nacionais, como, por exemplo, Eu Não Te Ouço. A direção é do Caco Ciocler e é inspirada naquele famoso meme do Patriota do Caminhão. Tem também Mambembe, mais um ótimo filme de Fábio Meira. Tem a comédia infanto-juvenil O Gênio do Crime. E também O Rei da Internet, que é um suspense policial. Todo mundo já viu aqueles hackerzinhos da TV digitando super rápido e usando um capuz preto. O Rei da Internet é inspirado na história real de Daniel Nascimento, um adolescente que se tornou um dos hackers mais famosos do Brasil. João Guilherme vive Daniel, que mergulha no universo do crime cibernético ainda muito jovem. Cercado por dinheiro fácil, ostentação e poder, o garoto vive uma ascensão meteórica até se tornar alvo da Polícia Federal. Tudo isso antes dos 17 anos. O filme tem uma linguagem pop e é uma crítica à cultura da fama digital. E é melhor você ir para casa. No streaming, muita tensão e medo. O destaque vai para a 4ª temporada da série Origem, dos mesmos produtores de Lost. A série Origem mistura terror sobrenatural, suspense psicológico, numa trama angustiante sobre pessoas presas numa cidade misteriosa, de onde ninguém consegue escapar. Durante o dia, os moradores tentam sobreviver e encontrar pistas para entender aquele lugar enigmático. À noite, criaturas monstruosas surgem da escuridão para caçar quem estiver fora de casa. Origem é uma série cult. Se você ainda não assistiu, é feita para maratonar. Eu mesmo atravessei madrugadas assistindo as 3 primeiras temporadas. E nesta 4ª temporada, os mistérios ficam ainda mais sombrios. E o clima de paranoia e desespero cresce a cada episódio. Ok, corta. Você me convenceu. Esse fim de semana eu vou maratonar. Aqui é assim, a gente maratona séries, vê filmes, porque nas telas é absoluto cinema. Estamos todos convencidos. E no próximo bloco tem teatro. As atrizes Cláudia Ohana e Priscila Fantin vivem as amantes de George Washington, viúva e suposta amante do presidente dos Estados Unidos, vivendo um duelo elegante no palco. E eu te mostro daqui a pouco. Diz: mulheres como você não podem ser abandonadas porque não entregam seus corações por completo. Você me convidou à sua casa para me insultar? Estamos
Estamos de volta para falar que estão abertas até o dia 12 de junho as inscrições para a 7ª Mostra de Teatro Periférico de Heliópolis. A ideia é promover a arte de grupos, coletivos e espetáculos que sejam desenvolvidas em comunidades populares e regiões periféricas do estado de São Paulo. Os selecionados realizarão uma apresentação entre os dias 15 e 22 de agosto e receberão cachê entre 10 e 15 mil reais. Mais informações vocês conseguem no Instagram da Mostra. Uma pergunta: você convidaria a amante do seu marido para uma conversa logo após ficar viúva? Situação difícil, hein? Mas é isso que acontece no espetáculo As Amantes de George Washington. A peça, escrita em 1988 pelo croata Miro Gavran, tem no elenco as atrizes Cláudia Hanna, como Martha Washington, e Priscila Fantin vivendo a amante, Sylvia Carter. Uma história ficcional inspirada nos boatos espalhados sobre uma possível amante do primeiro presidente dos Estados Unidos. Diz: mulheres como você não podem ser abandonadas porque não entregam seus corações por completo. Você me convidou à sua casa para me insultar? Amor, luto, rancor e solidão são os principais temas do espetáculo tragicômico em que Cláudia Hanna e Priscila Fantin contracenam juntas pela primeira vez. Foi logo após o funeral que eu lhe escrevi a carta. Pensando sobre essa construção de rivalidade feminina, Marta e Sylvia estão ali jogando as suas dores, direcionando uma para a outra. Como é que vocês pensam isso, ainda mais nesse lado da mulher na sociedade? São dois personagens muito fortes, né, que se duelam. E as personagens são muito intensas, muito densas, sabe? E a peça tem um peso emocional que do início ao fim a gente vai modulando essas emoções. A Martha Washington, enfim, foi casada com George Washington, que é o primeiro presidente dos Estados Unidos, e ela chama a amante pública, que é Sylvia, para conversar depois que ele morre. São duas rivais, são duas mulheres que amam o mesmo homem, né? A partir do momento em que elas vão se conhecendo, entendendo os motivos uma da outra, elas vão se permitindo penetrar nas emoções uma da outra. E aí a gente percebe que elas são talvez mais cúmplices do que rivais. Realmente, no final, você vê que as duas são parecidas. Você vê que o cenário é minimalista, que remete a gente a um grande velório. É de um preciosismo muito grande. O Darson realmente ele tem uma pegada muito inteligente, muito perspicaz de cênica. Então, como ele era quando... Sempre muito carinhoso. Queria que você falasse sobre essa estética, essa construção visual também da peça, porque ela contribui ainda mais para a carga dramática, né? Ali atrás tem um panorama que a gente chama que é o Jardim de Mount Vernon, que existe essa mansão lá, como se elas estivessem cravadas nesse jardim, nessa solidão, daquele jardim imenso, que são hectares de fazendas e tudo. Por conta desse amor, as duas acabam se encontrando e não tem para onde fugir. Então eu peguei o luto, que é em cima do George Washington, e coloquei a mansão toda em cima do luto. E esse encontro, para mim, para Marta, eu acho que é muito bom. Ela trabalha o luto dela também Eu junto também com a sinto Sylvia. isso. No caso da Sylvia, tem uma dor muito grande, porque há 3 anos que ela não via esse amor, né, que morreu ao lado da esposa. E eu acho que se a gente traz aqui a questão do julgamento, eu acho que a grande pérola dessa peça é isso. No fundo, são duas mulheres, um amor e talvez não amor. Um grande convite à reflexão. Sobre como nós lidamos com amor. Você mesma me chamou de prostituta. Aquela viagem a White Lake foi insuportável. Com o teatro, a gente termina o Metrópolis de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Não se esqueça que amanhã a gente está de volta às 10 da noite. É claro, esperando por vocês. Um beijo e até lá.
Nós viemos aqui no MAP para curtir o som, para achar aquele som que nós queremos curtir, todo mundo. Não só os negros, como os brancos, os mulatos. Nós queremos curtir o jazz, queremos curtir o pop, o samba, o rock. Todo mundo quer curtir aquele som, você entende? Quer dizer que nós viemos aqui para achar aquele meio social que nós queremos curtir, aquele salão. O determinado lugar que você se sente bem, que você se sente gente. Chaca, tu chaca, tu chaca, chaca, tu chaca, tu chaca, chaca.